Se você assistiu o primeiro episódio da série Geladinhos Gourmet aqui do Doce Vida, se prepara, porque hoje nós vamos elevar o nível. No segundo episódio, o sabor escolhido é simplesmente irresistível. O geladinho gourmet de brigadeiro. Cremoso, intenso e super chocolatudo. É perfeito para vender e também para refrescar nesses dias quentes. Então, fica comigo até o final, porque essa receita, gente, está de dar água na boca. Ai, não esqueça de pegar o papel e a caneta para não esquecer de nenhum item, de nenhum ingrediente, nenhum passo a passo dessa receita, gente. Vem comigo, nós vamos começar fazendo o brigadeiro. Então, vamos começar pelos ingredientes. Ó, a gente vai precisar de uma latinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Aqui eu vou ter uma colher de sopa de liga neutra, uma pitadinha de sal que ajuda a realçar o sabor, né, do chocolate, uma colher de sopa de manteiga ou margarina sem sal, 3 colheres de sopa de achocolatado ou de chocolate em pó. Esse meu é chocolate em pó 50%. E 100 gramas de chocolate blend, também picadinho, e 500 ml de leite integral. Então, a gente vai começar fazendo o brigadeiro. Ó, então, numa panelinha, a gente vai acrescentando, né? Uma latinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. A gente já pode dar uma misturadinha aqui para ficar homogêneo, os dois aqui, antes de colocar os outros ingredientes. Esse brigadeiro, gente, também serve para vocês fazerem brigadeiro de colher, brigadeiro para enrolar. É só na hora do ponto, você dá o ponto certo para, né, cada finalidade que você tiver. Ó, aqui eu não desmanchei todos os gruminhos do creme de leite, porque quanto mais a gente vai mexendo, ele vai desmanchando, né? Aí eu vou colocar os próximos ingredientes. Ó, o chocolate em pó 50%, 3 colheres. Ó, aqui se você quiser dar uma peneirada também, você pode peneirar, mas é só misturar bem também que dá certo do mesmo jeito, ó. Lembrando que eu estou, gente, fora do fogão, tá? Depois que eu misturo tudo, que tiver tudo homogêneo, aí eu levo pro fogão. Gente, vocês não se preocupem com esses gruminhos, é porque tá fora do fogão. E assim que ele começar a cozinhar, esses gruminhos também começam a derreter, aí vai ficar lindo, tá? Vocês podem confiar. E aqui, vou acrescentar o chocolate, que também vai derreter na hora que for pro fogo. E também a manteiga. Também dá uma pequena misturada aqui. E para finalizar, gente, eu vou colocar a pitadinha de sal para realçar o sabor do nosso chocolate. Pronto, esses ingredientes aqui que vão pro fogo, nós vamos mexer, né, deixar cozinhando até formar um brigadeiro quase ao ponto de brigadeiro de colher, tá? Um pouquinho mais molinho, mas também não naquele ponto de brigadeiro de enrolar, tá? Eu vou mostrar pra vocês certinho. Ó, aqui a gente já pode levar pro fogo e vamos começar a cozinhar o nosso brigadeiro. Então, já chegamos aqui no fogão, vamos ligar o nosso fogo. Lembrando, gente, que sempre quando eu faço doce cozido, ó, eu coloco ou no fogo médio ou no fogo baixo, tá? Pra evitar queimar. E o brigadeiro, como qualquer doce, a gente tem que estar aqui mexendo pra não ficar com gosto de queimado, não empelotar. E ó, daqui a pouquinho vocês vão ver o ponto
certinho aqui pra gente fazer os geladinhos. Gente, também dá outra dica pra vocês. Essa base de brigadeiro, vocês podem fazer não só o geladinho. Pode também fazer sorvete, uma série de coisas, né? Você pode deixar engrossar mais um pouquinho, fazer brigadeiro de enrolar, né? O sorvete aqui, você deixa esfriar e depois você acrescenta um chantilly ou a nata, né, batida na batedeira e deixa gelar. Ó, aqui a manteiga já tá começando a derreter. Já volto com ele no ponto certinho. Aqui, gente, ele tá começando a engrossar. Já começou a ferver. Diferente do geladinho de pudim, esse aqui a gente vai deixar um tempinho a mais. Porque eu quero que ele engrosse um pouquinho a mais, quase no ponto de brigadeiro de colher. Porque ele, além disso tudo que vocês viram que eu coloquei, ainda vou colocar leite, né? Então, para ele não ficar muito ralo, eu quero que fique um geladinho cremoso. Ó, e também tem um outro segredinho que eu vou colocar para encher os saquinhos, que eu preciso que ele seja mais cremoso mesmo. Olha lá, gente, está praticamente no ponto de desligar. Vou deixar só engrossar mais um pouquinho e já mostro pra vocês. Até porque depois que ele esfria, ele engrossa mais um pouquinho, tá? Gente, chegou a hora de desligar o brigadeiro, ó. Ele ainda escorre, ele cai assim, não cai em blocos, igual um brigadeiro, né, que a gente faz para enrolar, mas não tá muito líquido, é quase um brigadeiro de colher, tá vendo? Ó, pode ver que ele tá engrossando, ó, começando a querer cair em blocos. Se eu passar muito desse ponto aqui, ele vai engrossar, vai ficar a ponto de enrolar. Então, vamos lá, vou desligar. Agora, eu vou dividir, gente, em duas partes. Sendo que 50% para um potinho e 40% para o outro. E vou deixar esfriar, tá? Pra gente começar a trabalhar com os geladinhos. Ó, já desliguei. Ele tá numa consistência excelente aqui, bem cremosinho, ó. É um creme, tá vendo? Então, gente, ó, separei em dois potinhos. Aqui, eu coloquei 60% do brigadeiro nessa de cá e 40% nessa de cá. Que a gente vai precisar mais desse para fazer a base do nosso geladinho de brigadeiro. E esse aqui a gente vai usar pra gente preparar os nossos saquinhos, tá? Mas eu preciso que ele esfrie por completo. Os dois potinhos. Ó, e para esfriar, eu faço isso em todos os doces, para que não dê aquela nata desagradável, né? Eu sempre tampo aqui com plástico, pode ser plástico filme ou essa sacolinha aqui que eu gosto de colocar. Ó, vou colocar nos dois. Ó, agora é só deixar esfriar mesmo. Enquanto esfria, a gente vai começar a preparar os nossos saquinhos. Então, pessoal, vamos partir para a montagem dos nossos saquinhos. Ó, eu vou utilizar esse saquinho aqui de sacolé, que é de 0,5 centímetros de largura por 24 centímetros de comprimento. Mas vocês podem usar um outro da preferência de vocês, existe ele mais larguinho também. Ó, para começar, eu costumo ir puxando ele aqui como se eu fosse vestir. Ó, como se eu fosse virar, né? Na verdade, ele é pelo avesso, mas eu não preciso de virar. Ó, chegou a esse ponto aqui, quem viu o nosso
vídeo de geladinho de pudim, vocês viram que eu também fiz dessa mesma maneira. Ó, juntei tudo até chegar lá no fundo. Aí eu vou com uma colherzinha de café ou de chá, vai ao seu gosto, né? Essa aqui é minha de café. E eu vou depositar o granulado, ó, lá no fundinho. Aí ele vai ficar assim, tá vendo? Ó. Aí eu sempre vou guardando ele aqui nos copinhos. Preparo geralmente de 6 a 8 saquinhos, tá? Pra gente ir pra segunda parte da montagem do saquinho. Ó, vamos lá. Você vai como se estivesse virando o saquinho pelo avesso, mas não precisa chegar a virar, senão você vai ter muito trabalho. Ó, chegou até aqui, finalzinho, fundinho dele, vocês vão acrescentar o granulado. Gente, o granulado também é opcional, mas é muito característico do brigadeiro, né? Então, geralmente, principalmente para fazer, para vender, você tem que caracterizar bem o seu produto, né? Então, se ele é brigadeiro, é geladinho de brigadeiro, então tem que ter granulado, né? Mas você não precisa de colocar se você não quiser. Geralmente em casa, se você não gosta muito, ou vai fazer para um aniversário, aí você não precisa de usar, tá? Mas eu recomendo para vender vocês colocarem, porque para não descaracterizar o seu produto, né? Então a gente vai fazendo isso até completar uns 6 a 8 saquinhos. Pronto, pessoal, já montei 6 saquinhos, ainda me sobrou um pouquinho de granulado. Se precisar, se eu conseguir montar mais de 6, no final a gente monta separado, tá joia? Agora, realmente esperar um pouquinho para terminar de esfriar o nosso creme, né, de brigadeiro. E eu já volto com vocês pra gente finalizar eles aqui. Gente, então, vamos para a segunda etapa da montagem dos nossos saquinhos. Ó, eu tenho aqui o nosso brigadeiro que a gente separou os 40%. Tá vendo? Ele ficou cremoso, já esfriou, ó. Mas não ficou mole, ficou cremosinho nem duro demais. É isso aqui que a gente precisa. Aí, eu tô usando, gente, a mesma colherzinha de café que eu usei pra gente colocar o granulado. E a gente vai colocar uma colherinha desse brigadeiro em cada saquinho junto com o granulado. Praticamente a mesma, da mesma maneira, né? A gente vai pegar o saquinho, ó, o saquinho tá aqui com o granulado. E a gente vai juntando aqui como se a gente estivesse colocando pelo avesso o saquinho. Mas como aqui eu já tenho granulado, eu vou até só onde tem o granulado, tá vendo? Aí eu abro bem aqui para não fazer muita sujeira, ó. E vou acrescentar o nosso brigadeiro aqui. Lá no fundinho. Aqui a gente vai fazer uma sujeirinha, não tem jeito, ó. E aqui a gente vai espalhando o brigadeiro com a mão. Com cuidado para você não furar o saquinho, tá? Ó. Aí vai ficar, gente, dessa maneira aqui, ó. Então, a gente vai reservar, vamos fazer isso com 6 saquinhos, né, que a gente tá montando. E depois a gente parte para a terceira etapa do nosso
geladinho gourmet de brigadeiro. Vamos fazer mais um juntas aqui. Vamos mais um. Então, peguei o saquinho e vou abrir aqui, ó. Ó, tenta abrir o máximo que você conseguir a boquinha da sacola aí, ó. E aqui, vou pegar meu brigadeiro que já esfriou e vou acrescentar. Igual eu falei, gente, a sujeirinha, infelizmente, gente, é muito difícil a gente conseguir não sujar o saquinho, mas não tem problema. Até porque quanto mais brigadeiro espalhadinho aqui na sacola, mais gostoso ele vai ficar. Ó, aí aqui eu vou espalhando ele. Ó. Fizemos mais um. E a gente vai reservando até a gente finalizar. Gente, então finalizei, terminei de fazer, de encher os saquinhos. Ó, ficou dessa maneira aqui. Ver se dá pra vocês verem certinho. Vou afastar um pouquinho mais. Pronto. Terminamos de encher. Vamos reservar o nosso copinho que a gente faça aqui. E vamos para a terceira etapa do nosso geladinho gourmet de brigadeiro. Pessoal, então nós vamos partir agora para a base do nosso geladinho gourmet de brigadeiro. Olha, essa é aquela segunda metade, né, que é mais um pouquinho, é 60%, né, do nosso brigadeiro que nós fizemos. Nós vamos colocar ele no liquidificador todinho, tá? Toda essa quantidade. Se quiser misturar na mão, pode também, mas eu acho que é mais rápido e fica mais homogêneo, né, no liquidificador. Ó. Olha, foi todo. Então, a gente acrescentou o brigadeiro e aquele leite que a gente separou, aquele 500 ml de leite. Vou adicionar aqui. E também a liga neutra. Né? A liga neutra, gente, evita que cristalize o nosso geladinho, fica com aqueles pedacinhos de gelo. Então, a gente vai colocar uma colher de sopa de liga neutra. Também é opcional, mas eu garanto pra vocês que deixa o nosso brigadeiro mais cremoso, o nosso geladinho. Então, agora é só bater. Pronto, gente, misturou, já tá bom. Agora eu vou passar essa base que nós batemos aqui no liquidificador. Eu vou passar para uma jarrinha e vou deixar abaixar um pouquinho a espuma pra gente estar enchendo os nossos geladinhos. Olha, aqui está, gente. Passei para uma jarrinha. Vocês percebam que ele tá ainda com um pouquinho de espuma, com bastante espuma, né? Eu vou esperar essa espuma baixar um pouquinho pra gente começar a encher o saquinho. Eu quero mostrar pra vocês a textura que fica, ó. Ele não tá líquido demais, tá assim, cremosinho, ó. Se você dá uma mexidinha também, a espuma vai baixando mais rápido. Eu oriento a vocês, uma coisa que eu não falei, acho que eu não falei, né, no vídeo do pudim, é vocês padronizarem uma quantidade certa, para ficarem todos do mesmo tamanho, né? Para vender
com certeza valoriza, e você também faz o cálculo certo do seu ganho, né, do preço do seu geladinho. Pessoal, então vamos começar a montar o nosso saquinho, né, de geladinho gourmet. Para esse saquinho com as medidas que eu passei para vocês, que é de 5 por 24, você pode colocar da base do brigadeiro de 100 a 150. Eu vou colocar aí meio termo, vou colocar 120 ml em cada, para que fique os geladinhos todos padronizados, né? Do mesmo tamanho. Eu experimentei colocando 100 primeiro, eu achei que ficou pequeno, então vou colocar 120, né? Então é só colocar aqui, ó, o funil na boca do saquinho que a gente preparou, e a gente segura bem para que ele não vaze esparrando tudo, né? Então é só colocar aqui enchendo, ó. Pode ir sem medo. Olha, essa quantidade dá mais ou menos 120 ml. E agora a gente vai apertar bem aqui, bem rente aonde finalizou, tá vendo? E vamos dar voltinhas assim, pra ele ficar bem apertadinho, ó. O nozinho é o mesmo nozinho que a gente dá em balão de festa, é rapidinho. Tem gente na internet que tá ensinando com a fita, mas eu acho assim mais prático. A gente pode tentar fazer um com a fita, que eu também ainda não fiz. Ó, fez o nó bem apertadinho, tá pronto, gente. E eu gosto sempre de tirar o excesso de plástico para ele ficar mais apresentável. E é isso aqui, ó. E a gente vai juntando, vai fazendo todos. Com vocês, vamos colocar 120 aproximadamente do líquido. Aqui nesse copo não tem a medida de 120, então eu calculo assim, perto de, quase chegando no 150, menos um pouquinho, né? A gente vai calculando no olho. Mas se você tiver um copo com a medida certinha, você pode colocar 120, que vai dar certinho. Ó, vamos lá, mesma coisa. Enche, olha como é que vai ficando bonito. Pode ir sem medo. Esse aqui é mais fácil, né, é um pouquinho mais líquido do que o de pudim. Então, ele desliza mais fácil na hora de passar, né, no funil. Ó, então eu chego aqui e vou girando, vai ficar bem apertadinho, ó, e vou dar um nozinho. Vai sujar um pouquinho a mão, mas depois vocês limpam, tá? Antes de colocar pra gelar. Ó, nozinho pronto. Tira o excesso. Aí, depois vocês passam um paninho, limpa pra poder gelar bem limpinho. E assim, gente, eu vou fazendo com todos, tá? E já mostro pra vocês. E esse foi o nosso geladinho gourmet de brigadeiro.
cremoso, intenso e super irresistível. E se você gostou desse nosso segundo episódio de Geladinhos Gourmet, já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa receita com aquela sua amiga que ama brigadeiros. Gente, e outra coisa, se vocês também gostaram e querem mais episódios de Geladinho Gourmet, deixa também nos comentários para mim qual o sabor de geladinho que vocês querem aprender aqui no canal. Aqui no Doce Vida, a gente transforma ingredientes simples em momentos doces e especiais. Então, um beijo grande, um abraço, obrigada por estarem comigo até aqui, até o final. E até o próximo vídeo, ou seja, e até o próximo geladinho. Coloque aí se vocês estão gostando e se vocês querem mais receita de geladinho. Um beijo grande, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.